Eu ia iniciar a partir do verso 9, mas vamos iniciar a partir do verso 1. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jate. Jate gerou a Almai e a Laade. São essas as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos do pai de Atã, de Israel, Isma e de Baz. E era o nome da irmã deles, Hazelepinoi. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efratá e pai de Belém. Assur, pai de Tecoá, teve duas mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão e Refer a Temine e a Rastari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Relá, Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Harum. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, e de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Queridos, eu fiz questão de ler a partir do verso 1, porque isso já aconteceu comigo. E às vezes eu sou tentado a pular esses nomes aqui. Quando nós iniciamos a leitura do livro de Crônicas, a partir do capítulo 1, dá um nervo tão grande, irmãos, porque a gente só começa a ver filho gerando de quem, que filho gerou de quem, que filho gerou de quem, que filho gerou de quem, e vai mostrando a geração dos filhos de Israel, que é importante para um estudo mais sistemático daquilo que o Senhor prometeu, a herança de Israel. Mas se nós pularmos esses capítulos, assim como nós pularíamos esses primeiros 8 versículos que nós lemos do primeiro livro de Crônicas, nós desperdiçaríamos uma preciosidade que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 4. O autor faz questão de chamar a atenção a Jabes. No livro de genealogia, ou nos primeiros capítulos de genealogia, o autor de segunda Crônicas dedica 2 versículos a falar de Jabes. Jabes, como o próprio nome diz, no versículo 9, significa: porque com dores dei à luz. O versículo 10, ele vai nos trazer 4 ações que Jabes realizou e que chamou a atenção do escritor quando ele estava escrevendo o livro de Crônicas. Ele diz: Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o autor conclui o versículo 10: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu queria chamar a atenção para o nosso relacionamento com Deus, porque às vezes a nossa prática devocional, de oração, de busca,
ela é prejudicada por uma interpretação meio equivocada da soberania de Deus. Porque nós, na nossa confissão reformada, mais firmemente, tudo já foi pré-determinado pelo Senhor, e isso é uma verdade, e Ele é soberano sobre todas as coisas, que também é uma verdade. Então, pensamos às vezes, por que orar? O problema é o seguinte, que Ele já sabia que você ia orar. E é por isso que nós temos que orar. Porque Deus sabe que nós oramos. Deus sabe que nós clamamos, que nós nos derramamos, que nós precisamos de auxílio. E Ele concede-nos as suas benevolências e as suas bênçãos conforme a sua vontade para as nossas vidas. Percebemos que Jabes aqui procura, ele invocou a Deus. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós falamos sobre autoajuda. Eu vou trazer uns dados aqui só para a gente poder caminhar. A Amazon representa 50% da venda de todos os livros vendidos no Brasil. Todos os livros. 50%. 80% desses livros são livros direcionados à autoajuda. 15% à filosofia e 5% a outras literaturas que são abertas. Eu sou um cara que costumo ler, ver muito o que está sendo vendido na Amazon em termos de literatura. E esse dado me trouxe uma informação muito importante. Que se 80% da população que compra livros numa loja de varejo a respeito de autoajuda, significa que tem muita gente precisando do quê? De ajuda. De ajuda. Hoje não, quinta-feira, o livro mais vendido na Amazon era um livro do autor Napoleão Hill, intitulado Mais Esperto que o Diabo. E na sinopse desse livro, o Napoleão Hill vem fazendo algumas perguntas daquilo que ele está tratando na obra. E aí me chamou a atenção, eu falei, mas tudo que esse homem está escrevendo aqui tem resposta na Bíblia? O homem precisou escrever uma obra para aqueles que não conhecem o Deus de Israel. Precisou escrever um livro para aqueles que não conhecem o Deus de Israel, de formas práticas, de se conseguir ajuda. Disse também, hoje pela manhã, que o ato de se autoajudar, e a Eliane depois me ajudou, eu vou utilizar o termo dela que é mais simples, ajudar nós mesmos, autoajuda, eu mesmo me ajudando, partindo do princípio que o homem gera o quê? Caos. Então eu estou procurando uma autoajuda em mim mesmo, procurando em mim mesmo as ferramentas daquilo que eu mesmo produzo. Caos. O que eu queria chamar a atenção para esse livro de crônicas, mais especificamente a esse personagem de Jabes, é como ele reagiu à sua história, ao seu passado. Sabe por quê? Porque a indicação do texto nos dá algumas informações. O seu passado provavelmente não foi um passado de bênçãos. Ele estava clamando a Deus por bênção. O seu passado provavelmente foi restrito em um lugar muito pequeno. Sua mãe, voltando a dizer a vocês, deu-lhe o nome de Jabes porque ela teve dor no parto. Ela sofreu no parto. Em alguns significados do hebraico, esse nome também quer dizer tristeza.
Uma terceira coisa que ele vem fazendo no texto, que ele pede a Deus: me preserves do mal, que a tua mão esteja comigo. O que a gente pode entender sobre isso? A primeira coisa é que quando nós estamos no nosso calabouço de medo, de temor, de insegurança, o Flávio, na sua oração, diz sobre os medos que nós temos, sobre as circunstâncias que nos afetam. A primeira coisa que nós devemos fazer não é buscar a autoajuda, mas sim buscar a Deus. Vai dizer aqui, no versículo 9, na primeira parte: ó, tomara que me abençoe. Senhor, a tua benignidade é infinita, tu sabes todas as coisas. Se isso estiver na tua vontade, se isso estiver no teu interesse, me abençoe. Em vez de olhar para o seu passado, para as dificuldades que ele teve, ele resolveu olhar para o céu e clamar a Deus. Muitas vezes nós ficamos muito presos às ações do passado, e existem muitas delas que ainda nem foram curadas. Existem pecados que são cultivados há anos, e quando a gente olha para trás, isso nos deixa tristes, porque parece que nós estamos muito distantes de Deus. Aí ficamos prestando atenção no nosso passado, e deixamos de contemplar o nosso presente, olhar para o Senhor e buscar nele o refúgio. Às vezes ficamos nos nossos labirintos de amargura, olhando para dentro de nós, guardando falta de perdão, guardando aquela situação ruim do passado, e que nos traz nos dias atuais ainda lembranças ruins, e que tiram a nossa paz. Ficamos enclausurados dentro de um labirinto de medo, de amargura, curtindo muitas vezes traumas que nós recebemos na infância, de nomes. Antigamente, hoje o bullying está muito mais evidenciado, né? Mas eu sempre fui gordinho, irmãos. O meu apelido quando eu era pequenininho era gordo. Depois eu emagreci um pouquinho, só que daí eu virei a ovelha negra da família. Antes da minha conversão, é só a graça. É só a graça. E todas as vezes que eu olho para trás e contemplo aquilo que eu era antes de Jesus e aquilo que eu sou diante dele hoje, eu dou graças a Deus. E isso me alegra. Por muito tempo, eu guardei dentro do meu coração uma tristeza muito grande no dia do meu casamento, nessa igreja. Que estranho, né? A gente ter tristeza no dia do casamento. Mas fazia muito pouco tempo que eu havia me convertido. Minha família, ela é predominantemente romana, católica romana. Eu fui seminarista católico. E no dia do meu casamento, essa igreja estava repleta de gente. Tinha 4 pastores, não sei porque tanto pastor assim. Repleta de gente. Quantas cadeiras tem aqui? 400, 350 aproximadamente? Mas da minha família tinha 5 pessoas. O meu padrasto, a minha mãe, a minha tia e os meus 2 irmãos. E olha que a minha família é grande. E por muito tempo eu fiquei com isso na minha cabeça. E busquei cura para isso. E a única forma que nós encontramos para poder destruir essa amargura que muitas vezes deixa-nos derrotados, tristes, amargurados, é dobrar os nossos joelhos e clamar ao Deus Todo-Poderoso, que acalme os nossos corações e que nos abençoe. E assim é feito.
De modo semelhante, meus irmãos, assim como Jabes fez, assim como Jabes, diante de circunstâncias do seu passado, clame a Deus. Ele também clamou pela prosperidade de Deus. Me alargues as fronteiras. Jabes não se escondeu diante de um passado de dor, diante das suas restrições geográficas, dos espaços. Jabes foi como um farol marítimo, aonde a sua luz pediu para que alcançasse os seus horizontes e que tivesse prosperidade de vida, longanimidade, longevidade, para que possamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, ver a nossa geração crescendo, cuidar da nossa geração dentro de um espaço largo. Ele não quis ser influenciado pelos acontecimentos dolorosos que haviam acontecido na sua vida, mas ele gostaria que um influenciador, Deus, pudesse aplainar os seus campos. Uma terceira oração que ele faz é: que seja comigo a tua mão. Ah, irmãos, aqui nós temos um problema. Porque todas as vezes que nós invocamos a presença de Deus no nosso meio, significa que nós vamos ter que cumprir tudo aquilo que Ele declara. À medida do possível, à medida que nós clamamos ao Senhor sobre a sua presença, para que Ele caminhe conosco, a Bíblia diz que o pecado ele faz separação do homem e de Deus. Para que a mão do Senhor esteja conosco, temos que ser aquilo que o próprio orador ou escritor de crônicas disse: Jabes era ilustre. E ele clama a Deus: seja comigo a tua mão. O que ele estava querendo era o doador, não as doações. O que ele estava querendo era o dono da bênção, não a bênção. O que ele estava querendo é quem consegue resolver as nossas causas, não as circunstâncias. Devemos clamar assim como Jabes, a presença de Deus nas nossas vidas, na nossa rotina diária. Ou será que a gente não tem problema durante a semana, durante o mês, durante o ano? Temos muitos problemas atuais, mas também temos muitas lembranças do passado que nos aprisionam dentro de nós mesmos. Dores, angústias e traumas que acordam conosco, tomam café conosco, almoça conosco, e quando a gente vai dormir e coloca a cabeça no travesseiro, ele nos acompanha. Que a tua mão, Senhor, esteja comigo, mais do que as coisas, mais do que as bênçãos. Jabes ansiava por Deus. Em quarto lugar, ele pede então que ele clama a Deus por sua proteção. Ele diz assim: e me preserves do mal. O mundo é mau, as pessoas são más, a sociedade muitas vezes é má. Não é, ou não caminham com princípios que o próprio Filho deixou,
Jesus. A sociedade hoje caminha pelos seus interesses pessoais. A sociedade tem tentado incutir na cabeça dos nossos filhos, das nossas famílias, valores totalmente contrários às Sagradas Escrituras. E alguns desses ainda querem nos colocar goela abaixo. Devemos clamar a Deus para que nos preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Sabe um caso importante que me vem à mente? João capítulo 20 vai dizer, em das perícopes, da ressurreição de Jesus, em que Maria Madalena vai ao túmulo buscar a Jesus, ver a Jesus. E no texto de João ela encontra 2 varões lá dentro do túmulo. Os varões perguntam a ela: o que você veio fazer aqui? Eu vim ver Jesus. Aonde vocês colocaram Jesus? Aonde vocês colocaram o Mestre? Quando ela sai no túmulo, ela encontra alguém que ela acha que é o jardineiro, menos Jesus. E ela pergunta: cadê Jesus? Sabe por quê, irmãos? Maria Madalena, o seu passado era um passado de possessão. Maria Madalena foi a mulher em que Jesus expeliu demônios que estavam aprisionando ela, aprisionando de viver uma vida digna. E ela estava indo dentro daquele túmulo procurar a única esperança que ela tinha enquanto Jesus estava vivo. Ela estava indo procurar lá dentro consolo para o passado dela. Mas todas as vezes que nós olhamos para o nosso passado, contemplando as dores, as angústias, perdemos a perspectiva de futuro. Atrás dela estava Jesus. Jesus é aquele que veio para este mundo para nos salvar, para nos guardar de todo o mal, apesar de passarmos por ele. Jesus é aquele que veio para o homem, viveu no meio do homem, morreu entre o homem, ressuscitou pelo homem e voltará para resgatar o homem. Quando eu digo homem, gênero comum, homem e mulher. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo que veio e disse que precisava ir para que Ele pudesse enviar alguém que pudesse consolar os nossos corações. Jesus, Ele vai para que o Espírito Santo possa vir. Sem a vinda de Jesus, sem a interação de Jesus, nós não podemos receber o Espírito. João, ao batizar nas águas, João Batista, ele declara que ele vinha batizando com água para arrependimento dos pecados, mas viria um outro, muito maior que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele separaria aqueles que tinham o Espírito e separaria aqueles que seriam recolhidos e queimados como palha. Esse é o nosso Cristo. Esse é aquele que nós precisamos e devemos buscar, porque Ele ouve as nossas orações. Se Ele vai conceder, aí é com Ele, mas Ele ouve. Nós precisamos cultivar uma prática de busca e de oração a Deus, que demonstra relacionamento do Criador com sua criatura. Precisamos buscar uma prática de oração,
porque é ela, a oração, que é o combustível que promove a combustão dentro da igreja. É o Espírito que traz vida para a igreja. É o Senhor que nos dá a proteção das nossas causas, dos nossos problemas, das nossas amarguras, dos nossos traumas. É Ele, o Espírito Santo, que consola a nossa vida. A gente não fala muito do Espírito Santo, né? Até a nossa confissão de fé é bem curta em relação ao Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Não é assim? É com a nossa confissão? Falamos muito pouco. Mas o Espírito Santo é Deus. E vive em nós. E Ele é o responsável por nos consolar, por nos dar ferramenta para a edificação de um reino que está para ser completado com o retorno de Jesus. E que está próximo. Às vezes a gente fala que a volta de Jesus está próxima, e algumas pessoas falam, pelo amor de Deus, deixa eu quieto aqui. Você é louco. Prefiro estar com o Senhor, com Ele. Queridos, para concluir, eu queria vos dizer que, diante das nossas causas passadas, diante do nosso passado, precisamos olhar para quem é o autor e consumador da nossa fé. O nosso Cristo, o nosso amado, o amado das nossas almas, aquele que nos ama incondicionalmente. E pode orar, irmãos, pode orar. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor promove em nós, através do Seu Espírito. Nos colocamos diante de Ti, certos de que o Senhor ouve o nosso clamor. E nesse momento, ó Pai, eu venho lhe pedir que o Senhor cuide da Tua igreja. Cuide, Senhor, daqueles que estão enfermos. Cuide, Senhor, daqueles que passam por problemas emocionais, sentimentais, problemas na família. Nós entregamos, Senhor, este culto nas vossas mãos, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor possa estar aplanando os nossos caminhos, expandindo as nossas tendas. Clamamos a Ti para que o Senhor ande conosco, esteja conosco e nos preserve de todo mal. Pai, em nome de Jesus, do Teu Filho é que nós oramos, porque é nele que nós amamos. É o Senhor que nos deu esse Filho, para que nós pudéssemos estar destinados a uma salvação eterna. Mas enquanto estamos aqui, ó Deus, neste mundo que jaz no maligno, pedimos a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém.